Então já... milagrosamente. As perspectivas são um pouco melhores, né, que antes. Sim. Bom, gente, boa tarde a todos, então, alunos, colegas, nosso convidado, Bruno. Iniciar agradecendo ao Bruno, né, pela parceria aí, por estar conosco em mais uma edição do Conversas. Eu vou fazer uma breve apresentação, Bruno, depois, se tu quiser, tu complementa, né, com alguma coisa. O Bruno, então, deixa só eu autorizar aqui, que tem alguém querendo entrar, Marli. O Bruno é professor assistente do curso de Relações Internacionais da Unisc, então, desde 2012, também é professor colaborador no PPGDR e no PPGA da Unisc, coordena os cursos de Relações Internacionais e Economia da Unisc, já foi professor visitante em Paris e também em Istambul, né? Tem mestrado e doutorado em Relações Internacionais, e está envolvido com grupos de pesquisa sobre migrações, estuda relações internacionais dos países árabes muçulmanos, política internacional, segurança internacional, e tem aí esse namoro, né, com a análise crítica do discurso e se aproxima da imagem através do cinema, né? Então é sobre isso que ele vai falar conosco hoje. E, Bruno, assim, a ideia do evento, né, é mesmo um bate-papo, então, no final, se a gente ainda tiver tempo, né, a gente abre o espaço para perguntas, para uma conversa, né, e, mais uma vez, te agradecer em nome do PPGL, né, em nome da organização aqui do Conversas, por estares conosco aí, compartilhando, né, um pouquinho de conhecimento. Ó, a Ângela chegou. A Ângela, eu e o Arley, a gente está envolvido com a organização do Conversas, né, e ela deu um oizinho ali, que agora ela está online. Bem-vinda, Ângela. E passo a palavra para ti, então, Bruno, brigadão mesmo, né, e acho que vai ser uma conversa bem interessante, e ficamos à tua disposição. Muito obrigado, professora Cristiane, pela apresentação e, sobretudo, pelo convite. Eu estou muito feliz, né, de poder conversar com vocês, com os colegas da Letras, né, um programa que eu tenho muita simpatia, gosto muito, tenho pessoas queridas, né, que eu conheço que trabalham aí, a Cristiane, a Ana, a Ângela, eu conheço há bastante tempo, o professor Carlos Ares também, o professor Rafael. Então, para mim é muito bom, muito interessante, né, como professor, como pesquisador, poder compartilhar algumas ideias. Eu estava conversando ontem na volta na van com a professora Carla, né, que eu me sinto um pouco intimidado, porque, enfim, eu pesquiso, já utilizei em trabalhos na área de crítica do discurso, mas não sou especialista, né, não tenho formação nessa metodologia, enfim, nessa escola, e o cinema eu sou um apaixonado, né, então, enfim, mas a ideia aqui é justamente trocar conhecimentos, vocês também, só não enxergo vocês, mas sempre que quiserem, podem me interromper, a ideia é que seja uma conversa, uma troca de conhecimentos. Bom, como eu dividi a minha fala em 6 partes, mais a referência, né? Antes de entrar no grande assunto, que é a análise crítica do discurso e a sua interface com o cinema, eu gostaria de trazer um pano de fundo que eu gosto muito de trabalhar, que é enfim, dentro das áreas das humanas, das ciências sociais, ele é multidisciplinar, né, que é o pós-estruturalismo. Enfim, a partir dos anos 60, 70, surgido na França, com Foucault, com Derrida, e vai ter uma série de desdobramentos, e eu me aproximei, né, cheguei nesse marco teórico a partir das relações internacionais. Esse, inevitavelmente, vai ser um pouco do meu olhar, né, mas, enfim, trazendo algumas contribuições dessa escola para a fala de hoje. Depois eu entro especificamente na análise crítica do discurso, trago alguns autores, sobretudo o Oda, que eu gosto de trabalhar. Posteriormente falo, em linhas gerais, né, do grande objeto, que é o cinema, que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico e muito potente e poderoso para a gente compreender as relações sociais.
sejam elas domésticas ou internacionais, e aí eu vou empregar esse marco teórico e esse método, né, no estudo de caso de um filme que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo numa coletânea muito interessante, está agora na 3ª edição, que é Cinema e Relações Internacionais. Então eu escrevi um capítulo justamente sobre esse filme hollywoodiano, A Hora Mais Escura, né, que eu faço uma relação desse filme com o discurso hegemônico dos Estados Unidos, utilizando o pós-estruturalismo e a análise crítica do discurso. Bom, e aí eu já mencionei o item 5, posteriormente a conclusão e algumas não, né, as referências que eu utilizei nessa fala. Vocês estão me escutando bem, tá tudo certo? Porque eu não pergunto porque eu não vejo vocês. Tudo tranquilo? Sim, tudo certo. Ótimo. Eu quero começar com a citação desse autor, é um autor pós-moderno, pós-estruturalista, estadunidense, o Derderian. Tive a oportunidade de assistir ele falar. Onde é que foi? 2016, num congresso na Austrália, né? E ele tem essa frase que eu acho que ela é muito interessante, né? A construção de identidades do tipo nós versus eles traça fronteiras físicas entre povos, assim como fronteiras metafísicas entre a vida e a morte. A construção de identidades edifica a cerca que gera os bons vizinhos e o muro que confina um povo. E sanciona quase todo tipo de violência. Então, esse é o pontapé, esse é o ponto de partida para depois a análise do filme, e é um mecanismo da análise crítica do discurso, que é essa construção de identidades antagônicas, né, como as ações podem ser legitimadas a partir dessa construção de identidades, inclusive violência arbitrária. Bom, então comentando aqui um pouco do pós-estruturalismo, mas sempre fazendo esse disclaimer, né, dentro da vertente das relações internacionais, eu trago o autor estadunidense, o Shapiro, né, que de onde que a gente parte, né? E não há uma realidade específica, um mundo. Há sempre representações dessa realidade. Essas representações, elas vão ganhar sentido através do quê? Da fala, do discurso e da linguagem, né? Mas também se assume que a linguagem ela é parcial. Essa é uma reivindicação dos pós-estruturalistas, tanto a respeito da linguagem quanto do próprio conhecimento, né? O Foucault já dizia há muito tempo, né, que o conhecimento ele não é neutro, ele reflete relações de poder, assim como a própria linguagem. E quais são os interesses? Desculpa, normalmente os interesses dos grandes grupos econômicos, os interesses das elites. E aí eu trago a imagem aqui, né, retratando, né, justamente essa ideia de representação da realidade, né? Um olhar específico, mas que normalmente é o quê? Sempre colocado como neutro e único. Voltando aqui para o Derderian, ele vai dizer que essa representação da realidade ela vai esconder discursos que, por sua vez, mascaram relações de poder. E vejam as palavras, né? Esconde e mascara, né? Porque essas relações de poder, elas dificilmente são abertas. Elas são sempre subjetivas, né? E esses discursos, como construtores de realidade, visam o quê? Legitimar os interesses das elites. E agora aqui eu trago o Derrida, né? As representações nos textos, né? E aqui texto entendido de uma forma muito ampla, incluindo a arte em si, a sétima arte, o cinema, as representações dos textos fazem a mediação entre os atores sociais e o real. Veja, né? Fixando o que é legítimo e o que é irracional e o que é inaceitável. Tudo isso a partir do texto. Derrida, salvo engano, tem uma frase que diz, né, que tudo está nos textos, né, ou dentro dos textos.
Bom, trago aqui uma autora também, mas um pouco mais contemporânea de relações internacionais, que trabalha com pós-colonialismo, que é a Leni Hansen, né? E ela tem um entendimento de linguagem que é muito interessante, né? Propondo a visão da linguagem como social e política, né? No sentido de que a linguagem é um sistema dinâmico de signos que gera significado através da construção simultânea da identidade e diferença. Esse aqui é o grande ponto, né? A construção simultânea da identidade e da diferença. A linguagem é social, porque permite, e aqui eu vou ser redundante, né, a socialização das pessoas através de termos e significados. E é política, porque é o lugar onde determinadas subjetividades e identidades são negociadas, são produzidas e reproduzidas, enquanto outras identidades são excluídas. A gente vai ver depois, já adianto, o Laclau vai dizer, né, que a afirmação de uma identidade sempre é um ato de poder que está ali negociando, empurrando outras identidades para fora. Ó, tá ali o Laclau, então eu estou na ordem certa na minha cabeça, né? E também aqui trazendo, enfim, o Stuart Hall, as identidades são construídas sempre através da determinação da diferença, né? Aí tem uma frase muito boa, um verso, né, do Renato Russo, agora não me recordo qual música, que ele fala, né? Não sei quem sou, só sei do que não gosto. Ou seja, então, o eu sempre criado em oposição ao outro, ao diferente, né? Então, tinha comentado, a constituição de uma identidade é sempre um ato de poder, pois ela só consegue se afirmar a partir da repressão daquilo que ameaça. E aí a estratégia, salvo engano, né, o primeiro a teorizar sobre isso foi Derrida, né, é a desconstrução, né? Então, a estratégia é tu construir as divisões entre eu e eles, e aí depois tu desconstruir isso, tu desnudar esses mecanismos no discurso, né? Então, que é a criação de fronteiras, nós, eles, cidadão, estrangeiro, mocinho e vilão. Eu, como sou das relações internacionais, sempre gosto muito de pensar nessa questão do que constitui o internacional. O que é o estrangeiro? Formalmente, legalmente, o estrangeiro, o internacional é aquilo que está fora do interno, fora das fronteiras do Estado. No caso aqui do Brasil, né? Tudo aquilo que está do outro lado da linha imaginária ou física, um rio, que separa um país do outro, né? Só que isso é uma invenção. Esse é o grande ponto, né? As fronteiras são, muitas vezes não, elas são arbitrárias, né? Porque se voltar na história, né, o Estado, como a gente conhece, que vai dizer que aquele que está dentro de um território tem direitos e aquele que está fora tem menos direitos, é uma invenção de 500, 600 anos. Né? Então, acho muito interessante pensar como essas divisões que o homem e a mulher criam, elas servem também para retirar direitos das pessoas. Né? E aqui a mais clássica, que os filmes dos Estados Unidos são excelentes em fazer, né? A construção do mocinho, sempre eles, né? E o vilão, que aí vai mudar de acordo com o período histórico, né? Desde os índios, os povos originários, os americanos, mexicanos, depois nazistas, comunistas, terroristas, e agora a pergunta é se vão conseguir fazer o mesmo com os chineses. Bom, chegando no outro autor, o David Campbell, ele vai dizer que o Estado, né, para afirmar sua identidade, ele precisa sempre estar se afirmando internacionalmente perante o outro. Né? Então, o Estado ele reafirma sua identidade através da demarcação do outro, do estrangeiro. Ele vai dizer que o próprio ato de realizar uma política externa é um ato de construir fronteiras. Né? Porque somente a oposição ao outro, ao estrangeiro ameaçador, que o Estado, ontologicamente, ele tem um sentido. Quando houveram aqueles atentados horríveis lá em Paris e no resto da França, de 2015, 2016, escrevi um trabalho que é justamente o estado de emergência que o Estado francês construiu para conter essa violência, como, na verdade,
foi um meio do Estado francês garantir a sua existência. Porque se o Estado ele não consegue garantir o controle da ordem, né, qual é a função dele, né? Então, mas o mais importante para nós, e está ali a imagem, né, a diferença, a ameaça do outro vai o quê? Legitimar os atos do eu. Porque é muito mais fácil eu legitimar os meus excessos e todos os meus gastos na indústria bélica se eu estou combatendo o mal, se eu estou combatendo o outro, aquele que não há negociação. Bom, então, partindo para a segunda parte da fala, e eu prometo que em seguida vai ficar mais divertido, que eu vou entrar no filme, né? Por enquanto aqui é só a parte teórica, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que é importante, né? Então, análise crítica do discurso, né? Aqui, trazendo as ideias do Weiss, da Oda aqui, do Van Dijk, né? E olha que eu acho essa frase aqui maravilhosa, por isso que eu cito ela, né? A análise crítica do discurso está fundamentalmente interessada em analisar as relações de dominação, discriminação, poder e controle que se manifestam na linguagem. E mais, isso aqui é fantástico, né? Ela toma uma posição sociopolítica, ela toma lado. A análise crítica do discurso, ela se posiciona. Qual é o posicionamento dela? A perspectiva daqueles que mais sofrem com o domínio, com o poder arbitrário e com a desigualdade. Eu acho isso muito fantástico, porque questiona frontalmente o modo como a gente aprendeu a estudar e fazer ciência, que é o modo tradicional ocidental iluminista de ciência racional e neutra, né? Vou dizer, não, peraí, camarada. A coisa ela é muito mais complexa, né? E qual é o alvo da análise crítica do discurso? E por isso que eu acho que ela casa muito bem com o pós-estruturalismo, são as elites. São os grandes grupos econômicos que controlam a política e, dessa forma, controlam a sociedade como um todo, mas que sustentam a desigualdade social e a injustiça. Trago outros dois autores que eu utilizei na minha dissertação de mestrado. Eu pesquisei na minha dissertação de mestrado a construção do conceito de inimigo nos discursos do Osama Bin Laden. Então, como o Osama Bin Laden, retoricamente, discursivamente, conseguia construir, motivar os seus seguidores de que era dever deles matar, assassinar americanos e israelenses e seus aliados ocidentais em qualquer parte do mundo. Aqui, o Thompson e o Farclaw, né? Por Farclaw, a análise crítica do discurso vai enfatizar o caráter ideológico dos discursos. E aí eu trago o conceito de ideologia, enfim, você sabe, existem dezenas, se não centenas, né? Mas o do Thompson, né? Que ideologia ela é mais efetiva quando sua ação é menos visível. E o que é ideologia? Um sistema de crenças ou formas e práticas simbólicas que são empregadas de modo a estabelecer e sustentar relações de dominação. Esse é o ponto. E o que a gente entende, o que é essas formas simbólicas, né? É praticamente tudo. Ações, falas, filmes, imagens e textos que são produzidos por pessoas e reconhecidos por pessoas, né? E o que eles fazem? Eles constroem, eles edificam significados para as pessoas tentarem se localizar nesse mundo caótico, complexo e extremamente injusto que a gente vive. Bom, trazendo aqui da autora que eu gosto muito e utilizei em alguns trabalhos, que é a Wodak, né? Então, para denunciar essas estruturas opressivas que estão no discurso, a análise crítica do discurso emprega os conceitos de hegemonia, poder, hierarquia e gênero. E dentro deles tem um método que eu gosto de trabalhar, que é o histórico discursivo, né? Porque a Wodak, ela parte ela tem uma preocupação simples, mas que ela consegue refinar metodologicamente, que é investigar como as pessoas são linguisticamente discriminadas de uma maneira étnica ou racista. E para isso ela coloca 5 perguntas para fazer essa análise que eu vou utilizar na investigação do filme. Quais são essas perguntas, né? Como as pessoas são nomeadas e referidas linguisticamente?
Quais são os traços, características e qualidades e distinções dessas pessoas? Quais argumentos tentam justificar a exclusão, discriminação e opressão desses indivíduos? Sobre qual perspectiva, olhar, ponto de vista esses rótulos, atribuições e argumentos são expressos? E, por fim, se esses enunciados são articulados abertamente ou não, se são intensificados ou mitigados. E aí, professora Cristiane, está aqui o paintbrush que eu estava ali, que vocês estavam vendo na minha tela, né? Recortei e colei, ficou bonitinho, né? Então, essas 5 perguntas dão origem a 5 tipos de estratégias discursivas, nessa ideia de eu versus o outro, né? Então, eu não chego a utilizar, porque não ia dar tempo na minha análise, mas só para vocês terem, enfim, ciência, né? Muitos de vocês certamente conhecem, devem conhecer melhor que eu. Mas por que eu acho muito importante? Porque o pós-estruturalismo, qual é a grande crítica que sofre, né? Desconstrói, critica a teoria, critica tudo, e como é que tu faz a análise? Aqui, a análise crítica do discurso, ainda que ela tenha uma perspectiva crítica, né, ela tem uma metodologia, um método, que nos ajuda a sistematizar, categorizar e investigar os dados. Então, né, estratégia de referência, nominação, a primeira, né, a construção do dentro e do fora. Como é que tu faz isso? Metáforas, categorização, cinedocs. Depois, predição, como é que tu rotula os atores? Então, estereótipos, avaliação dos atributos positivos e negativos. Depois, argumentação, que é talvez a mais importante, né? Qual é a justificativa para os atributos positivos e negativos? Depois, a questão do ponto de vista, né? Como é que tu coloca esse teu posicionamento? É por relatórios, descrição, uso da primeira pessoa, declarações. E, por fim, intensificação, mitigação, né? Então, modifica o status epistêmico de uma proposição. Qual a estratégia que tu usa? Tu está intensificando ou atenuando a força do enunciado discriminatório? Como tu faz isso? Bom, dito isso, vamos para a parte mais divertida, né? Que é, tendo em mente esse marco teórico e esse método, né? A gente pensar sobre o cinema. Sobre o cinema, sobre as animações, né? Eu qualifiquei esse item como o poder e alcance do cinema. E aqui eu vou falar em primeira pessoa, né? Então, como brasileiro, né, do sul global, como a indústria do cinema e da arte tem uma força muito grande sobre nós, né? Eu, né, cresci nos anos 80 vendo esses desenhos, sobretudo DuckTales, que tem um personagem que é muito interessante, que é o Tio Patinhas, né? E esse Tio Patinhas, né, ele é ultramilionário e basicamente ganha o seu dinheiro, né, explorando seus funcionários, sobretudo seu sobrinho, que é o Pato Donald, né? E tá tudo bem, né? E não por acaso, né, essa ideia, né, do trabalhador, do empreendedor, do bem-sucedido tá ali no cerne da identidade americana. E tá aí nos passada por um desenho, né? A própria parte do imaginário como o brasileiro se vê, que é o Zé Carioca, foi criado por Walt Disney nos anos 40. Né? Então, para a gente refletir, né? Aqui, né, já anos 80, né? Então, alguns filmes, né, que me marcaram e que têm uma simbologia muito forte. Lagoa Azul. E depois, né, talvez aquele que tenha um sentido muito interessante para a questão de guerra, que é o Rambo, né? Que evoca vários elementos da identidade americana, como o homem forte, branco, que não acredita no sistema e faz as coisas por conta própria. Ele pode não ser muito inteligente, mas ele é corajoso e ele resolve o que tem que resolver. Exterminador do Futuro, com o Schwarzenegger, né, que chegou a ser governador, né, do estado mais rico dos Estados Unidos, a Califórnia, e o De Volta
para o futuro. Todos eles, né, sempre ajudando nós a construir o modo como a gente enxerga as coisas, né? Só para trazer um dado para vocês, e o dado que eu vou trazer é histórico, né? Se vocês pegarem os 10 filmes em cartaz no Brasil mais assistidos, 8, 9 ou 10 são americanos. E historicamente é assim. Então a gente cresce com esse poder, esse alcance do cinema hollywoodiano sobre nós. Aqui, né, então nesse sentido, né, o sonho, né, da minha geração, sobretudo das minhas colegas, das gurias, né, era ir para Disney quando fazia 15 anos, né? Justamente por todo essa construção dessa importância, dessa romantização sobre o que é os Estados Unidos. E esse filme me marcou muito, não sei se vocês assistiram, com o Ethan Hawke e o Denzel Washington, né? E a gente vê que ele tá ficando velho, que já faz mais de 20 anos, né? Mas isso me marcou porque foi a primeira vez que eu vi num filme dos Estados Unidos, né, a pobreza e a violência sistemática dentro dos Estados Unidos. E para mim esse filme foi um turning point, porque eu custava acreditar naquilo que eu estava vendo. Porque eu sempre vi os Estados Unidos muito romantizado, muito idealizado. Bueno, chegando no objeto de estudo, né? Então, as relações tradicionais do cinema, escrevi um capítulo de livro sobre o filme A Hora Mais Escura. Salvo engano, essa obra tem na biblioteca da nossa universidade. E qual que foi o meu argumento, né, que eu quero retomar aqui com vocês, né, que o filme ele é praticamente uma peça de propaganda do governo dos Estados Unidos, integrando-se ao discurso hegemônico que legitima ações ilegais, arbitrárias, que violam frontalmente os direitos humanos, no contexto, agora, enfim, os Estados Unidos deixaram de usar o termo, né, da guerra ao terror, né, enfim, contextualizando, né, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos vão empregar uma ofensiva político-militar global contra o inimigo, que é o terrorismo islâmico. Essa contraofensiva vai gerar duas guerras, a invasão do Afeganistão em 2001 e a do Iraque em 2003, e uma série de ações, prisões, enfim, e questões em âmbito internacional, né? E não é por acaso que o filme tenha sido indicado e ganhado vários Oscars, né? E para isso, para o meu argumento, para legitimar esse discurso, o filme ele vai reproduzir identidades dicotômicas, né? Do tipo bonzinhos, mocinhos, estadunidenses versus malvados terroristas islâmicos, afegãos e paquistaneses, sobretudo. Bueno, então qual é a minha ideia agora, né? Enfim, como eu sabia que ia ser online e a experiência me mostra que passar trechos de filme online sempre tem uma chance de dar errado, né? Então eu vou me permitir aqui falar do filme, né? Vou gerar spoilers, mas tentando aqui analisar algumas cenas do filme, tá? A partir da metodologia da análise crítica do discurso. Então, retomando aqui a Wodach, né? Como as pessoas são nomeadas e referidas linguisticamente, né? Então, escrevo uma cena aqui do filme, né? Então, Maia, né, que é a personagem principal, uma agente do governo dos Estados Unidos, vai ao Paquistão para tentar ajudar na localização, na busca do Osama Bin Laden, o grande responsável pelo 11 de setembro, tá? Então, isso aqui, temporalmente, 2008, 2009, vai até 2011, que quando eles localizam e matam o Bin Laden. Então, Maia chega ao Paquistão e tem um diálogo com o chefe da CIA, né? E ele pergunta, o que você está achando do Paquistão? E ela diz, é meio bizarro, né? Só que se a gente for ver na tradução ali, né, seria mais, né, um lugar fudido, né? Depois, né, ela conversa com outro colega dela, americano, né, e o cara pergunta, você está com fome? E ele diz, a comida daqui é um lixo, só tenho isso. Então veja, né, ainda que seja muito explícito, né, é num diálogo, uma coisa sutil, como os paquistaneses, né, são referidos no filme. No geral, né,
eles são constantemente apresentados como terroristas, está ali um terrorista sendo torturado, como potenciais terroristas ou como coniventes alienados pela religião islâmica. Então, essa é a forma como eles são referidos no filme. Já os americanos, né? Tá ali a foto muito estilosa, né, dela com seu Ray-Ban, cara de mar, né? Ali suada, trabalhando muito, né? Os americanos como trabalhadores incansáveis, né? Determinados, focados em seu objetivo de combater esse grande mal que é o terrorismo islâmico. Segunda pergunta da Odak, né? Quais são os traços, características dessas pessoas, né? Então, dois prints aqui do filme, né? Então, o Paquistão e os muçulmanos são retratados como caóticos, desorganizados, fundamentalistas e diferentes, né? Não sei se vocês assistiram o filme, a gente vai conversar depois, né? Mas na segunda cena, né, estão ali um grupo de pessoas, né, com o niqab, né, que é uma espécie de burca, né, todas cobertas, né, caminhando, mas na verdade são terroristas, né, que estão escondendo armas embaixo do véu islâmico, né? Então essa associação entre religião e violência política. Opa, peraí que trancou, voltou. Como os americanos são retratados no filme, algumas cenas, né? Patriotas, tá ali sempre a bandeira dos Estados Unidos, honestos, resilientes e altamente técnicos e preparados. Esses são os estadunidenses. Terceira questão da Wodak, né? Quais são os argumentos que vai justificar os atos extremos, né? Então, o filme ele começa com só os áudios dos pilotos daqueles aviões que foram sequestrados no 11 de setembro, o diálogo dos pilotos com enfim, a cabine, o pessoal lá dos controladores e os passageiros com os seus familiares, né? E, obviamente, né, é uma cena, né, ainda que só não seja, enfim, só de áudio, né, assustadora. As pessoas estão desesperadas, as pessoas sabem que vão morrer, né? E aí, obviamente, qual é a emoção natural das pessoas? É simpatizar com essas pessoas que perderam a sua vida, né? Então, essa cena de comoção, ela é imediatamente seguida de uma cena de tortura. Em seguida, né? E aí a gente já tem os dois papéis que o filme constrói, né? Os americanos como bons vítimas e os islâmicos como terroristas. E qual é a grande questão, né? Por que essa cena de tortura, né? Para legitimar, para dizer que ela é fundamental para a gente combater o terrorismo, né? E aí na cena, né? Um dos agentes, o Dan, né, ele está ali literalmente, né, dominando o terrorista, né? E aí tem muito claro quais são os papéis, né? Os Estados Unidos dominando a Al-Qaeda, os terroristas, né? E olha que interessante, a Maya, a grande heroína do filme, ela tá ali assistindo a cena, mas visivelmente ela tá desconfortável, mas convicta, porque o rapaz está sendo torturado, fala para ela: o seu amigo animal, por favor, me ajude. E o que ela diz? Você pode se ajudar falando a verdade. Depois, numa outra cena, há um interrogatório de um colaborador da Al-Qaeda por Maya. E aí ela diz, né? Você percebeu que essa não é uma prisão normal. Você determina como é tratado. Sua vida será muito desconfortável até que me dê as informações que preciso. Num outro momento, um outro interrogatório, né? O suposto financiador da Al-Qaeda diz: não quero ser mais torturado. Pergunte o que você quiser. Ou seja, então, passando a ideia de que a tortura, por mais extrema que ela seja, ela funciona e é necessária. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu não vejo vocês. Tudo certo? Sim, Bruno, tudo certo. Tudo Maravilha. certo. Vamos lá. Então, essa cena aqui, assim, ó, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, é sério, né? Enfim, né?
Outro argumento para justificar, né? Tem essa cena maravilhosa, né? Aí o Dan, que é o torturador, né? Ele tá ali meio cabisbaixo, fumando o cigarrinho dele, né? E ele fala para Maia que vai ser transferido da unidade no Paquistão. E a Maia pergunta: você tá bem, né? E o Dan diz: é que, eu vi caras pelados demais. Já vai passar de 100 homens nus. Preciso de algo normal por um tempo. Vejam só. Constrói-se a ideia que o agente da CIA, torturador, violador de direitos humanos, é a vítima. E o cara que está sofrendo é o mal. Solidariedade a quem viola direitos humanos e não a quem sofre violações. Vejam só. Depois, 4, né? Sobre qual perspectiva esses rótulos e argumentos são expressos? Sempre pela ótica estadunidense. É eles que falam, sempre. E o que é mais interessante, aí é um complexificador, né? Frequentemente pela visão feminina, pela visão da Maia, que a gente é levado a se simpatizar e se solidarizar com ela. Ainda nesse recorte metodológico, nessa pergunta, né, tem uma cena, né, que há uma conversa entre o Jack da CIA com a Maia, né, após um grave atentado que resultou na morte de vários amigos da Maia. Né. O Jack pergunta: o que você vai fazer? E ela fala: eu vou detonar todos os envolvidos nesse atentado e depois vou matar Bin Laden. Ou seja, então, ela expressa, né, essa visão dos Estados Unidos que faz justiça com as próprias mãos. Né? Que é, né, no imaginário, a lógica do faroeste americano, né, do western. Depois, né, ainda, né, nessa linha, né, a perspectiva dos Estados Unidos, né, qual é a grande questão? E veja, né, quando eu falo de terrorismo islâmico, eu tenho que fazer o disclaimer, né, totalmente inaceitável. O terrorismo, a violência contra civis é 100% inaceitável. Não há negociação. Ponto. Mas é fundamental compreender o contexto que leva as pessoas a cometerem esses atos inaceitáveis. Isso é fundamental. Esse que é o pulo do gato. Porque aí, tu compreendendo isso, tu vê uma série de, insisto, inaceitáveis atos terroristas. Mas tu compreendendo as motivações, o que foi feito para determinadas populações, tu começa a compreender. E aí vê o papel arbitrário das grandes potências. Que filmes como esse tentam esconder. E que trabalhos como o meu, humildemente, tentam desnudar. Qual é a grande questão? O 11 de setembro é descontextualizado. Não se fala nada sobre a política do chamado Ocidente e dos Estados Unidos contra os países muçulmanos. Nada. As principais motivações são o radicalismo religioso e irracionalidade. Eu me lembro quando eu estava pesquisando os discursos do Bin Laden, anos atrás, ele dizia num trecho, né, que o que ele chama de Ocidente, Estados Unidos, a ONU, foi responsável indiretamente pela morte de 300 mil pessoas no Iraque em razão das sanções econômicas. Nunca me esqueço. E eu pensei, não pode ser verdade. Fui pesquisar dados oficiais da ONU e eles reconhecem. Esse é só um pequeno ponto. O que eu quero dizer? Há muita arbitrariedade feita. Só que, normalmente, as da Europa e dos Estados Unidos, os filmes dão uma maquiada. Né? E tem uma cena que é muito interessante, que eles estão, não lembro qual lugar, mas tem uma TV ligada, né? E aí o prefeito de Nova York, né, aparece na TV falando sobre um atentado frustrado, depois do 11 de setembro. Né? Ele diz, né? Há pessoas pelo mundo que acham que a nossa liberdade é tão ameaçadora que estão dispostos a matar a si e a outros para nos impedir de usá-la. Isso é parte da visão dos terroristas, mas não é toda. Bueno, indo para a última parte, né, da metodologia proposta pela Wodak, esses enunciados são abertos ou não? São intensificados ou mitigados? Né? E aí minha conclusão é, né, que o conteúdo ideológico do filme, sobretudo a legitimação da tortura e dos atos de exceção, como prender pessoas sem nenhum tipo de mandado, totalmente à parte da lei, ou
tu matar um terrorista, só que junto tu explode o carro que está a mulher e os filhos pequenos dele. Esse tipo de atos de exceção, eles são articulados abertamente e de modo intenso. O filme ele não poupa na questão da tortura, da movimentação das tropas dos Estados Unidos. E aí, retomando a ideia de identidade, né, tem esse trecho aqui que eu acho muito maravilhoso, né, que a Maia está conversando com o chefe de espionagem dos Estados Unidos no Paquistão, e a Maia diz: vários dos meus amigos morreram tentando localizar Bin Laden. Acho que fui poupada para poder terminar o meu trabalho. Poupada por quem? Por Deus, né? Que está ali sempre do lado dos Estados Unidos. Ou seja, uma afirmação do excepcionalismo estadunidense. Estados Unidos como grande farol da liberdade e dos direitos humanos. E aí, encerrando o filme, né, na última cena, né, após a morte do Bin Laden, né, a Maia, visivelmente cansada, emocionada, extenuada, né, embarca no avião para os Estados Unidos. Né. Conforme ilustra ali a imagem, né, as feições dela de cansaço e felicidade, junto com o ar de dever cumprido. No fim, ela chora tristemente. E, na minha leitura, né, somos levados à compaixão com ela e à compaixão e simpatia pela guerra ao terror. Bem, a gente encerrar, porque eu quero muito ouvir vocês, tá? Apontamentos finais, né? Então, os filmes são janelas para o mundo, contendo visões e representações da realidade. São histórias que são contadas sempre a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista. Quanto maior o seu alcance e a verossimilidade que passa, maior o seu impacto. E aqui, espero não esteja cometendo nenhum ato absurdo, eu vou encerrar com a citação de um historiador muito popular, mas que pelo menos tem formação, né? Que é o Harari, porque ele diz algo que eu acho que ele consegue sintetizar muito bem essa questão de poder, ideologia e cinema. Né? O Harari, né, na obra 21 Conselhos, Dicas para o Século XXI, ele fala: você tem alguma ideia de quantos filmes, romances e poemas consumiu ao longo dos anos? E como esses artefatos esculpiram e aguçaram sua noção de o que é o amor? Comédias românticas estão para o amor, assim como filmes pornográficos estão para o sexo. E o Rambo está para a guerra. E, se você pensa que pode apertar algum botão de delete e erradicar todo o traço de Hollywood, seu subconsciente e de seu sistema límbico, está iludindo a si mesmo. Bom, então aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei para montar essa apresentação. Compartilhei os slides com a professora Cristiane e ela pode encaminhar a cada um de vocês, caso tenham interesse. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Bruno. Pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Quem não tiver com o áudio disponível pode escrever no chat, a gente vai acompanhando ali. Ou então já vai levantando a mãozinha. Só queria comentar com o Bruno que acho que muito da tua fala casou com o que eu conversei com os alunos ontem em aula, né? Uma disciplina chamada Narrativa, Imagem e Contemporaneidade, que a gente começou ontem a disciplina falando justamente sobre narrativa e narratologia, né? Aí eu trouxe um autor que é mais da comunicação e trabalha com a questão da narratologia, que é o Luiz Gonzaga Mota, e acho que as ideias cruzam muito com o que tu traz aqui, né? Que ele defende essa coisa de que o narrar é intrínseco, né, ao ser humano, e o narrar nos ajuda, né? Ou ele permite que a gente descortine alguns valores, algumas subjetividades, ideologias, a cultura política da sociedade, né? E que a gente precisa fazer uma análise das narrativas, que eu acho que é bem a ideia aqui da metodologia que tu propõe também, né? São muito próximas para entender quem somos no mundo, né? Que mundo é esse? Quais são os valores canônicos da cultura que permanecem? Quais são os desvios desses valores e assim por diante?
Então, para quem estava na aula, tem algumas alunas aqui que estavam na aula ontem à noite, eu acho que foi um casamento perfeito, assim, tem coisas, inclusive, que a gente pode levar para discutir na semana que vem. E aí eu vou aproveitar, antes que entre, não sei se já entrou aqui no chat alguma pergunta, não, ainda não. Eu acho que aparece muito sutilmente, Bruno, na tua fala, assim, mas a tua apresentação, quando tu diz assim, tô me desafiando a trazer em palavras, porque talvez o vídeo vá falhar se eu trouxer um trecho, né? A minha questão para ti é, metodologicamente, como é que a análise crítica do discurso se costuma trabalhar olhando com alguma força assim para a questão imagética mesmo, né? Apareceu, como eu disse, de forma muito tímida aqui na tua fala, em algum momento, né, tu colocou ali uma imagem e disse, olha o semblante dela, o rosto dela, né, tá triste, enfim, mas em que medida que essa metodologia dá conta de efetivamente olhar para a imagem, categorizar de que forma, né, isso acontece, se acontece. Obrigado, professora, pelas tuas considerações, né? Bom, eu faço o disclaimer novamente, né? Eu não sou especialista, né? Eu pesquiso, né? Mas eu acho assim, ó, é sempre um desafio, tá? Porque certamente essa minha fala, se eu pudesse estar com o vídeo mostrando para vocês, seria muito mais intenso, né? E aí é a mesma coisa quando tu vai analisar no artigo ou no capítulo, né? Tu não tem esse recurso, tu tem que estar escrevendo, né? E aí tu tá fazendo essa interpretação a partir de uma imagem. E mais, né? A partir de uma imagem e de uma articulação com som, né? Enfim, não sou da área, deve ter um termo para isso. Então, o que eu posso dizer é que a metodologia, assim, em tese, ela dá conta, mas é desafiador, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo esse capítulo anos atrás, né, eu tinha que colocar a cena, eu tinha que descrever a cena. Mas a vantagem, né, como a análise crítica do discurso, assim como outras vertentes, há toda uma esquematização de categorias, um pouco positivista, mas enfim, isso ajuda muito na hora de tentar descrever. Mas eu digo, professora, é bem desafiador, assim, fazer essa análise, né, porque é muito subjetivo, né, é muito cinema, a arte é extremamente subjetivo, né, mas eu acho que ela dá conta, eu confesso até que eu preciso ver o que foi escrito mais atualmente, né, mas eu acho que sim, né, até só para contextualizar um amigo meu, que agora ele estava quinta passada na Unisc, dando uma palestra sobre o cinema chinês do soft power, né? Ele agora acabou de defender a tese dele, né? E é isso, né? Então, cada vez mais, né, as grandes potências, lógico, o cinema para fins políticos não é novo, mas cada vez mais os países eles estão investindo nisso, sabe? Estão colocando muito dinheiro para justamente passar a sua visão de mundo, né? Rapidamente, né? O meu amigo sempre fala, né? Tem um filme chamado Lobo Guerreiro 2, não sei se vocês já assistiram. Foi o filme mais assistido da história da China, que basicamente é um ex-soldado da China que está lá no país africano e que faz o papel do Rambo, ele salva todo mundo. Mas com a bandeira da China, falando dos valores da China, etc, etc, etc. Então, eu acho fundamental, é desafiador fazer análise, né, acadêmica, mas eu acho que a análise crítica do discurso ela dá bons meios para isso. Obrigada, Bruno. Rafa? Eu quero agradecer, Bruno, te parabenizar e agradecer assim por essa fala maravilhosa, assim, me senti muito contemplado no teu referencial teórico, por exemplo, que eu trabalho com a desconstrução também, então o Derrida é um autor muito caro assim para mim. E eu, na verdade, são duas observações, né? Aí tu fica à vontade se render alguma reflexão, né? E também trabalhei com essa questão da construção da imagem do outro, né? Sobretudo na minha dissertação de mestrado. E me parece que tem também uma outra perspectiva dessa construção da imagem do outro. A que tu apresenta é construir esse outro como um vilão, né? Então ele deve ser subjugado, né? Destruído, dominado, porque ele é o mal, né? O que é, em alguma medida, uma valorização no sentido de ser algo importante, algo grandioso e que por isso deve ser eliminado. E existe também uma outra perspectiva de construção
da imagem do outro, claro, isso a partir de outros referenciais teóricos que não são os que tu trouxe, né? Que é que faz o processo inverso, que é diminuir ele, né? A escravidão, por exemplo. O processo de escravidão é uma construção da imagem do outro, inferiorizando esse outro, né? Menos cultura, menos humano, menos inteligente, né? Tudo menos. E esse menos, esse sinal de menos é o que autoriza a eliminação, a subjugação ou o domínio. Então, digamos, da moeda, né? O mecanismo é muito semelhante, mas opera, né, com essa diferença. Foi uma lembrança que eu tive te ouvindo. E a outra coisa que me veio te ouvindo, né, e quando a fala é boa, a gente começa a estabelecer conexões, né, e isso estava na tua fala, né, de uma maneira até bastante visível, assim, como esse movimento de construção da imagem do outro, em larga medida, é uma projeção do eu. Vou pegar esse último exemplo da personagem feminina que, fui poupada por Deus. Bom, o fanatismo religioso é o argumento usado para vilanizar. E quando ela diz, fui poupada, nas entrelinhas, fui poupada pelo divino, por Deus, sei lá o quê, tem de novo a religião como uma esfera, né? Só que agora uma forma positiva. Então tem isso muito, e na tua fala ficou bem, na minha leitura, bem colocado isso, né? De como essa construção do eu é uma projeção do outro, só que daí com o sinal invertido, né? O que para eles é ruim, na verdade, eu faço a mesma coisa, só que quando é comigo é positivo, né? Não são perguntas, são mais observações, te agradecer de novo e parabenizar pela tua fala maravilhosa, assim. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, enfim, fiquei muito à vontade, fiquei muito feliz com o convite. Eu já venho dando umas indiretas para a Ana na van ali há bastante tempo. Análise do discurso e tal. Enfim, né? Mas é sempre muita coisa. Eu realmente agradeço e estou muito feliz que tenha tanta gente presente, tantos professores, alunos. Isso é muito bom, né? Vamos lá, professor. Sim, com certeza. E sabe que o que eu, pessoalmente, eu me identifico com a análise crítica do discurso é o posicionamento político. Porque, historicamente, né, todas esses absurdos, né, eles me indignaram, como a escravidão, etc, né? Sabe, tu tem uma metodologia que se posiciona, né, dentro dessa ciência geral cínica, neutra, é maravilhosa, né? E aí eu me lembrei muito de um autor que, para mim, foi um divisor de águas, né, que, se não me engano, ele tem uma veia muito forte na teoria literária, que é o Eduardo Said, que escreveu o clássico Orientalismo, que para mim, assim, bum, na minha cabeça. Porque ele vai dizer, não, essa inferiorização, ela se dá no meio acadêmico, ela se dá na literatura, ela se dá em várias outras esferas, né? E aí, linkando com a questão da escravidão, né, todos os autores decoloniais, pós-coloniais, enfim, Homi Bhabha, todo esse pessoal, agora os do sul global, aqui enfim, o Minolo, esqueci o nome do outro, sabe? Eu acho que é um movimento muito interessante, porque acho que a grande questão é, ok, a gente sabe desses discursos, né? Mas a gente também precisa criar conhecimento a partir da nossa visão do sul global, nossa visão como brasileiros, como latino-americanos, né? Como colonizados, sabe? Que ainda continuamos, né? E agora, né? Enfim, já que estamos na questão das letras, é só para comentar uma coisa que me incomoda profundamente, né? Enfim, deve ter estudos, o que eu vou falar aqui é de improviso, né? É esse neocolonialismo linguístico que a gente vê dos termos para ganharem valor, tem que colocar em língua inglesa. Aqui em Porto Alegre, os grandes prédios tem que ter um garden, tem que ter um espaço kids, e é todo nome em inglês, né? Ou em francês, né? Sabe? Então, assim, parece que a nossa elite ela não consegue ter um pouco de amor próprio, né? Que é dos Estados Unidos, com todos os problemas que tem, pelo menos é minimamente patriótica, né? Minimamente pensa na população. A nossa é 100% vira-lata, né? Mas, enfim, feito o desabafo, o segundo ponto, né? Demonização do outro, né? Coloquei aqui nas minhas palavras, né? É o alicerce, ajuda o eu, com certeza. Historicamente, né? Os povos, eles fazem isso. E no caso dos Estados Unidos, há essa contradição, né? Porque, enfim, é um país, né, com um grau de religiosidade muito grande, e isso está institucionalizado. Como é que o presidente dos Estados Unidos termina o discurso? Deus abençoe a América, né? E aí está ali combatendo esse mal
religioso, só que é da outra religião, né? Então, como não é da minha, tá liberado. Então, eu acho fascinante a gente poder desconstruir essas relações de poder e, sobretudo, né, a partir da nossa perspectiva do sul global, da América Latina e do Brasil. Obrigado, querido. Pessoal, mais alguém? Todo mundo tímido? A Marli escreveu ali no chat, Bruno, não há um fundo resto para a instrumentalização? Desculpa, Oi, Marli. mas em que sentido? Não peguei... Marli, tu tá com áudio? Sim, estou com áudio, estão me ouvindo? Sim. Claro, por favor. Deixa eu só, na verdade, concordo, claro, plenamente com tudo que você fala, né? Inclusive, acho que realmente as identidades são construídas no interior de instâncias assimétricas de poder, né? Mas a minha pergunta, essa questão da realidade, né? Será que não existe uma realidade e a interpretação é o fato da gente estar dentro da realidade e o modo de dizer ela é porque a gente está dentro dela? Então, Nietzsche, né? Nietzsche, na verdade, não está negando a existência da realidade. Ele está dizendo que como a gente pertence a esse fundo, né? Então, na verdade, a gente só tem um jeito de dizer, é um modo de dizer a partir do lugar em que a gente está. A gente tem um mirante, ocupa um lugar, né? Um tempo, espaço que é o nosso mirante, e a partir dele nós dizemos esse lugar. Então, é uma interpretação, né, nesse caso. E a minha pergunta é assim, quando a gente pensa um filme, claro, concordo plenamente, né? Um filme que ele está sendo usado como um processo de, digamos, instrumentalização da arte para um determinado discurso, né? Digamos assim, que diz o que é o certo, o que é errado, que é o bom, o que é o mal, né? Mas não existe um resto que permite, que autoriza esse tipo de abordagem. Acho que sim, e eu acho muito importante tu trazer esse ponto, porque às vezes eu acho que, enfim, quem sou eu para criticar os pós-estruturalistas, né? Mas como é que eu posso dizer? É muito complexo, mas é o seguinte, certamente há coisas acontecendo que são concretas, tá? Por exemplo, ali, os aviões foram lá e bateram nas torres, isso é concreto, isso aconteceu. Isso aconteceu, né? Só que o ponto é tão importante quanto isso é a interpretação que se dá para esse fato, mas com certeza, né? Enfim, até me faltam os instrumentos, mas com certeza existe uma realidade concreta, existe, né? Só que o poder que se dá para contar essa realidade, essa história, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Com certeza. Vamos pegar um exemplo da guerra, né? É fato. Pegar duas pessoas que estiverem no mesmo campo de batalha vão experienciar de forma distinta e pode estar lado a lado. E depois, quando for se referir a essa guerra, vai ser visões diferentes. Aí tu imagina de países diferentes. Mas o que eu quero dizer, a guerra ali, as pessoas, infelizmente, se metralhando, isso é um dado concreto. Ocorre, né? Talvez, né? Essas teorias, elas mais críticas, elas, como é que eu posso dizer, elas não que ignorem, mas elas não. Eu entendi a tua colocação, né? Elas não deixam muito espaço para essa análise, não sei se foi isso que eu dizer, para essa análise do concreto. Mas eu acho que sim, e é um erro tu não desconsiderar isso. Se eu entendi corretamente o que tu falou, né? Não, é exatamente isso. É por isso que tem uma abordagem do Agamben, claro que aqui é deslocado, né, Bruno, completamente deslocado, né, mas só para dizer, assim, que eu também acredito muito no cinema, como assim, tem uma potência enorme para a gente pensar a condição humana e pensar também essa interlocução, né, com as outras áreas. Eu acho, sim, sinceramente, eu acho que o cinema, a literatura tem um papel fundamental, né, e aí por isso que eu também gosto do Agamben, quando ele fala naquela comunidade que vem, né, ele está falando exatamente de regiões de indeterminação, né, onde você não tem propriamente o eu dado, né, mas um ponto um lugar onde não tem uma identidade colocada, onde toda identidade poderia se colocar a partir de, né, é uma região de indistinção. Então, mas assim, só para dizer que há, digamos, outras correntes, digamos, filosóficas, né, que também têm uma potencialidade enorme para a gente discutir uma abordagem, digamos assim, a partir do cinema, né. Mas, enfim, muito obrigada pela tua fala. Não, eu que agradeço pelo teu insight. Com certeza, o cinema, ele
Estou me lembrando da professora Ângela aqui, né? Anos atrás, né? A gente organizou uma série de... Alguns deu umas tretas, mas enfim, né? Mas a ideia era boa, né? Interlocuções acadêmicas, a gente juntava, né? Professores e alunos de distintas áreas para discutir cinema, né? Para assistir, né? E eu acho que é muito, muito potente. Eu acho que é, enfim... E é muito bom conversar sobre cinema, né, porque está discutindo arte, você fala com meus alunos, né, e aí, pois é, e aí são percepções sobre aquilo, né. Sufragistas, aí deu uma maior briga. Exato. Mais alguém na fila aí? Fala, Ana. Só um comentário, se eu lembrei da sufragista, eu estava o tempo todo da sufragista. Foi uma lição, né, Bruno? Enfim, o Rafael está aqui, ele também estava naquele dia. O Rafa saiu, acabou de sair. Ele estava, eu acho, não estava, acho que estava. Não, Bruno, só assim, não é só um comentário mesmo, talvez até a gente possa engatar no Cinevan a questão. No avião, eu assisti um filme, porque avião eu assisto coisa para relaxar, né? Até que eu peguei um filme lá que não era para relaxar, mas tudo bem. Eu assisti um filme novo que eu não sei como é que eles traduziram, mas em inglês era Catch a Killer, né? Para pegar um assassino. E era um filme, assim, bem super FBI, sabe? Aquela coisa do herói, né? Estadunidense, que descobre tudo, terrorista, o que é. E eu, então, vou assistir isso, porque tinha uma atriz, dois atores que eu gostava, e pensei, vai ser aquela coisa de sempre, né? Mas aí o interessante é o seguinte, o filme, ele faz isso, nós e eles, né? Que é sempre o norte-americano, o estadunidense, como esse cara que salva até a Terra contra a invasão alienígena, sempre, né? E a bandeirinha dos Estados Unidos, mas ele começa a fugir em alguns momentos desse maniqueísmo e desse dualismo, nós e eles, em alguns momentos, e aí vai que ele começa a trazer umas críticas, umas coisas assim super diferentes. E eu fiquei, poxa, esse filme me surpreendeu. O final, aliás, ele é bem surpreendente, mas com fundo super moralista, sabe? Assim, simplista. Mas o interessante é o seguinte, eu fui olhar o que será que as pessoas dizem desse filme, porque ele fugiu um pouquinho do blockbuster mesmo, assim, né? Então, contribuindo com o que tu estava dizendo, de como é difícil essa crítica, as mesmas razões que as pessoas usam para dar nota 5, elas dão nota 1, sabe? Então, acho que eu nunca vi um filme com uma crítica tão diferente nessa relação. E aí, porque eu adoro ler os comentários das pessoas, sabe? Olhar o que as pessoas falam. Porque lá tem crítica ao fato de a gente comer carne, a separação do lixo, uma série de coisas. E aí eu vejo que as pessoas, ao mesmo tempo que elas, usando os mesmos critérios para dar uma nota 5, né, boa, e elogiar, elas também usam esses mesmos critérios para dar uma nota ruim, dizer que é ridículo, que cinema não é para isso, né, porque existe essa ideia, né, que o cinema não é, assim como a literatura não pode ser um veículo, né, de complexidade, de discussão, enfim. Talvez a gente possa um dia assistir esse filme para discutir. Com certeza, né? Eu acho muito interessante e eu fico pensando, né, porque, enfim, né, as pessoas, elas têm que ser livres, né, a gente não pode dizer para uma pessoa, né, como é que ela deve avaliar um filme ou não, né, mas eu peguei o teu ponto, e varia muito, né? Por isso que eu acho que também é um pouco fascinante tu discutir com as pessoas, tu falar com as pessoas, sabe, sem base nenhuma. Então, o que tu achou desse filme? O que te chamou a atenção, né? Porque, como tu disse, é muito diferente, né? Então, sabe, é muito variado, né? E tem um pouco, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando fala da pessoa sobre o filme, que é a espontaneidade. A pessoa terminou de assistir, ela vai falar para ti o que tá na cabeça dela, que ela pensou na hora, né? Sabe? E aí tu vê sempre, né, o que eu vou dizendo é extremamente antigo, né, o gap gigantesco, né, entre a avaliação da crítica e das pessoas comuns, né, que não são da crítica, não estão naquele pedestal de, enfim, sabe, mas
Eu acho extremamente. Aí estava me lembrando agora, a nossa conversa que a gente teve na Havana sobre o filme, não sei se os demais colegas assistiram, né? Triângulo da Tristeza. Despertou paixões, né? Para mim, eu lembro que a Ana e a Carla amaram o filme, né? E eu pensei assim, cara, que desperdício, né? Parte da premissa tão maravilhosa e começa a vomitar no meio do filme. Eu entendo que tem um contexto, mas é minha opinião, né? Essa questão, né? É que nem tu, sei lá, tu vai discutir a questão da violência em excesso do Tarantino, né? Há toda uma justificativa estética, e, sabe? Mas, para mim, não, eu faria de forma diferente, né? Mas, por isso que é interessante tu discutir, né? Trazer esses olhares, né? O diretor, o Scorsese, acaba de fazer uma crítica, né, ao cinema hollywoodiano. Acho que esses dias aí, que eu acho que também é interessante, né, porque me parece que os Estados Unidos ele não conseguiu sair, a relação de blockbuster é sempre muito acrítico, né? Então, acho que ele não conseguiu sair dessa linha de pensamento, né? Meio que é difícil tu encontrar um filme de um diretor interessante, com um bom elenco, que não seja aquela coisa do independente. Né? Exato, e já passo para o professor Ângelo, porque que bom que a gente pode discutir aqui, porque, enfim, nem sempre a gente tem uns fóruns para discutir. Parece que ficou preso nos filmes de super-heróis, né? E não tem toda a complexidade que tinha, pelo menos 20, 30 anos atrás, né? Sabe? Exato, parece que ficou preso nisso. Nem lógico, também o Scorsese, eu acho que tem uma coisa um pouco pessoal, porque o pessoal tem batido muito nele, que os filmes dele é o pessoal envelhecido, que é lento, etc, etc. Talvez ele não queira se adaptar, né? Mas eu acho que boa parte da crítica dele faz sentido. Professor Ângelo. Não é uma questão, Bruno, mas é para a gente conversar aqui, porque é óbvio que eu adorei a tua fala, né? E achei muito interessante a questão da parcialidade da linguagem, porque toda a constituição da realidade para nós, ela se dá em linguagem, nós estamos imersos em linguagem e só existimos porque temos linguagem, senão a gente era uns cachorrinhos aí, né? Não tinha outra coisa para ser, né? Mas eu lembrei muito... quando saiu o Bacurau, das críticas do Bacurau, porque, de certa forma, né, tinha dois lados, né, olhavam de duas formas, mas uma delas era justamente essa construção a partir da linguagem, de uma constituição que nos favorecia, né, que olhava para nós como melhores, né? E aí eu fiquei pensando assim, porque é bem isso, assim, né? A gente não encontra muito isso nos nossos filmes, assim, fora uma visão mais à esquerda, assim, muito à esquerda, né? Que eu acho que é constitutiva justamente desse nosso lugar, do sul global e tudo mais. Mas é muito interessante. Eu lembro que na época nós estávamos na pandemia e nós fazíamos pelo Meet. Esse curso realmente é uma maluquice. A gente fazia pelo Meet para chamar os alunos, nós fazíamos umas discussões de cinema, né, Ana? E, então, assim, teve vários filmes e foi, inclusive, a Ana que trouxe a discussão do Bacurau. Foi muito bom, assim. Eu trouxe outro filme, eu lembro que a Fábio participou também. E é isso, assim, é muito, muito instigante. Eu também. Está conversando muito tempo sobre isso, né? Porque ali o que a gente vê é justamente esse fortalecimento a partir da linguagem, o fortalecimento de um olhar que nos coloca como capazes de fazer né? A gente vai lá tenazmente e luta, né? Se mostra e luta. Tem alguém querendo falar, né? Eu acho. Isso, Carlos, foi letras que Carlos comentou. Exatamente. E sabe que o Bacurau, né? Nossa, para mim também foi um filme, um soco no estômago, né? Mas eu concordo, mas ele traz um pouco essa complexidade, né? Dessa visão do nós, mas também problematizando um pouco o nós, né? E aí me leva a uma outra discussão que eu vou dizer, enfim, né? Ela é polêmico, né? Mas que é assim, ó, como é que eu posso dizer? Não é até que ponto, né? Mas, enfim, alguns filmes têm uma mensagem tão importante, tão potente, mas, lógico, no mundo ideal ele precisa ser ajustado no formato de um filme. Vou dar um exemplo. Um filme que eu assisti agora e que me decepcionou muito, mas que a premissa é maravilhosa,
é uma medida provisória. Não sei se vocês assistiram. Alguém assistiu? Um filme sobre negros, dirigido por um negro, atores negros, e que estão questionando o papel do homem branco no Brasil. Cara, até isso, ó, maravilhoso. Só que o filme, não é esteticamente, mas enfim, para mim ele não funcionou porque ele se perdeu um pouco nessa ideia que é extremamente justa. Você entende o que eu quero dizer? Me lembrou um outro filme que eu vi muito tempo atrás, que eu acho que é 13 anos, 12 anos de escravidão, que também tratava desse tema, mas que eu acho que o filme ele não funciona como filme, mas a ideia é muito potente. Então, tem essas discussões, né? Até que ponto tem essa ideia, essa luta, que é extremamente justa, né? Mas a dificuldade, ou pelo menos na minha humilde opinião, de tu colocar num formato de um filme, né? Não sei o que vocês acham, né? Tô aqui divagando, né? Podem falar, podem discordar, não tem problema. Eu normalmente estou no Cinevana dos filmes que eu sempre critico, né? A Carla tá aí para poder me criticar, porque eu sempre acabo discutindo com ela e com a Ana em menor medida. Né? Acho que a Carla já saiu. Eu gosto de assistir... desculpa, Cris, pode falar. Não, pode falar, só ia comentar que eu não desenvolvi aí o raciocínio do Bruno, porque eu não assisti o filme que tu mencionou, Bruno, então não consigo contribuir nesse momento. Não, eu ia dizer que eu gosto de assistir filmes como aquele que a gente assistiu, Tupã, que traz sim. outra perspectiva, né? Não, total. É que nem tu vê filme iraniano, né? Tirando os que ganham Oscar, que estão mais populares, mas os raiz é outra lógica, né? Sim. Porque aí que tá, né? E esse é o grande momento de Hollywood, né? Ele tá tão comercial que ele tá deixando de ser arte. Acho que é isso que o Scorsese fala. Aí tu vê que nesse filme do Cazaquistão que a gente assistiu na van, ele é experimental. Boa parte dos atores não são atores, são pessoas que moram na comunidade. Sabe? É uma outra lógica. É uma outra... enfim, né? É muito interessante, né? Porque eu digo, né? A gente cresceu vendo um tipo de possibilidade de filme, que é o filme dos Estados Unidos. Crescemos porque quando a gente ia na locadora era esses filmes, quando a gente ia no cinema era esses filmes, e quando a gente ia ver em casa era esses filmes. Agora com o streaming, com a internet, diversificou, né? Mas, enfim, acho que são vários olhares, né, possíveis, né? Eu acho que o Tupã traz uma coisa assim que eu gosto, que é o comezinho, mas de uma outra cultura. De uma coisa que é diferente do meu comezinho, né? Da minha rotina, da minha vida, da minha cultura. Eu assisti um outro também que achei assim, super dentro dessa linha, que também não sei se tem a tradução, se ele tem em português, que é um filme coreano que se chama Rice Boy Sleeps, que é a história de uma família, um menino e a mãe coreanas que migram para o Canadá e tal, então também achei super, super legal, porque mostram, apesar de ele ser um filme canadense também, né, coreano-canadense, a perspectiva é muito da migração da família coreana, então achei isso muito legal. Aliás, Coreia está com tudo no cinema, né? Muita coisa legal vindo da Coreia. Com certeza, né? Não digo que é um projeto do Estado, né? Mas que há um grande apoio do Estado sul-coreano, não há dúvidas, né? Para os K-dramas e demais, né? Agora está no SINA, da China, né? Enfim, né? A gente pergunta até quando que o nosso país vai continuar patinando, né? Enfim, né? Mas é uma outra discussão. Sim. Né? Quando a gente tem os nossos vizinhos ali, sempre fudidos economicamente, mas sempre fazendo filmes bons, né? Os argentinos. Argentinos. Se Ricardo Darín está no elenco, a gente pode ver com certeza. É bom, né? Exatamente. Então, o Ricardo Darín é bom. Né? Sim. A gente tinha que fazer um clube do cinema. Tá faltando um clube do cinema, né? Clube do cinema e da série, para a gente discutir. Puxa vida. E o clube do cinema com discussão depois, né? Que chamando os alunos, né? Que a gente fazia, professora, lá, 1000 anos atrás. Maravilhoso. Né? Tentávamos, né, Bruno? Tentávamos, exato. A gente tentou muitas coisas. Eu me lembro, é verdade. A gente tentava muitas coisas, né? Tentava demais. Né?
Vou aproveitar e fazer a propaganda que de 24 a 27 a gente vai ter o Festival de Cinema aí na Unisc de novo, né? Eu estou, inclusive, prevendo ir com a turma do PPGL para a gente depois discutir os filmes. Mas uma eu estou vendo se vai funcionar, porque eu estou com 2 alunos remotos, então eu não sei, porque aí se eles não transmitirem pelo YouTube, esses 2 alunos vão ficar muito excluídos da discussão depois. Aí me desculpe a franqueza, eu sei que está gravando, mas de novo a Unisc que eu digo assim, acima de nós, tá? Bateu com a semana da mostra, sim. Eu fico louco com isso, porque todo ano o pessoal fala e eles não conseguem. E foi alertado pelo William. O William alertou. Não, o William ele fica louco. Eu não consigo entender, sabe? Porra, é um evento importante para a universidade, é um evento importante para a cidade, sabe? E aí eles conseguem fazer com isso. Sim. Enfim. Coincidiu com o quê? Com a mostra. A semana da mostra. Puxa de novo. Não creio nisso. O pessoal fala, o William fala, quem está na organização fala, mas não adianta. Enfim, é uma pena, né? Porque tinha que... Sabe, eu gostaria de tentar levar os meus alunos, né? Se não coincidisse, né? Porque eu já vou ter que levar o que a reitoria manda, né? Que é o da mostra, né? Mas então, enfim. Leva nossos filmes, que algumas coisas da mostra nem sempre são tão boas. Vou editar a gravação aqui depois, cara. Pode deixar, eu assumo o B.O. Eu assumo o B.O. Gente, muito bom. Mas alguém quer comentar, perguntar? Não? Fazer Só fazer uma finaleira aqui. Fala, Ana. Não. A Luana, eu acho. Fala, Luana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Agora sim. Só fazer um comentário bem rápido. A gente estava falando a respeito, né, dessas, enfim, do acesso, assim, né, aos filmes. Tá bem alta aquela plataforma MUBI. Eu ouvi, assim, já alguns colegas comentando a respeito, né, e fiquei até bem curiosa, assim, acho que me parece ser uma coisa bem legal, assim, que abre um pouco mais, né, Claro, a internet já faz isso, assim, né, de uma forma geral, mas com uma curadoria, assim, que abre um pouco mais os horizontes, assim, da gente, né, eu tava dando uma olhada nela ontem até ainda e achei bem interessante. E a gente não corre o risco de pegar vírus, né? Tentando baixar os filmes, né? Então é bom, né? Eu vi que estava para ser lançado não sei se chegou a ser lançado uma plataforma dos BRICS, tipo um streaming dos países dos BRICS. Não sei se, acho que meu amigo que pesquisa a China, depois eu vou pesquisar. Estava para sair. Então, que também já seria interessante ter um pouco as outras oxigenar um pouco, né? Vocês lembram que a gente fez, numa das produções discursivas, um levantamento de filmes alternativos, né? Porque as pessoas conhecem muito o circuito comercial, né? Hollywood, também tem o Bollywood da Índia, que é mais conhecido, mas tem o Nollywood da Nigéria, que também tem um cinema muito forte, e que não é conhecido, né? E todo o cinema africano tem várias manifestações, que a gente quase não fora do circuito, né? E a gente fez numa produção discursiva, a gente trouxe várias discussões dessas sobre esses filmes, com várias indicações, bem interessante, um circuito totalmente de muita qualidade e que fala de um outro lugar, né? De um outro lugar de sujeito. Né? Com certeza, professor, eu acho que esse também é o nosso papel, né, como universidade, né, como professores da graduação e da pós-graduação, de falar para os nossos alunos, né, há outras possibilidades, né, porque eu sempre digo, nada melhor que um africano falando sobre a África, um sul-coreano falando sobre a Coreia do Sul, sabe, e existem produções, né, sabe, então acho que também cabe a nós fazer essa curadoria e mostrar para os nossos discentes, né, ter esse, não necessariamente sempre como crítica, né, hegemônica, mas também como um outro olhar, né, que nem o filme que a colega Ana falou, o filme do Cazaquistão com uma perspectiva, é que a perspectiva, eu nem diria se está criticando ou não, ele está trazendo, aí eu vou voltar, né, a realidade, um olhar da realidade daquela parte do país, né. Eu lembrei ontem, não é filme, tá? Mas eu vou comentar.
eu gosto de ouvir podcast, tá? E aí eu ouvi a Rádio Novelo, que eu não sei se vocês gostam, eu gosto muito, né? Ontem eu ouvi o que saiu na terça-feira, e o episódio final é o Thiago Rogero, que é aquele jornalista negro, é maravilhoso ele, né? Um homem preto e que luta muito assim por uma outra perspectiva de olhar a questão do jornalismo e tudo mais. Mas o episódio, gente, é maravilhoso, porque é uma menina que foi fazer mestrado, né, no direito e foi estudar o Instituto Médico Legal da Bahia, e ela é branca. E ela, então, conta, é maravilhoso, que ela, então, entra, ela começa a analisar a questão dos corpos e tudo mais, e ela se sente, ela conta isso, que ela se sente extremamente, na dissertação de mestrado dela, ela vai justamente trabalhar isso, penalizada de ver uma senhorinha branca que morreu dormindo, não sei o quê. Então, assim, aí ela, né, se mobiliza e o resto ela não sentia, assim. E aí ela vai relatar para nós que isso eu acho, assim, me emocionou demais, que ela só se mobiliza pela quantidade de meninos jovens negros mortos, porque um deles, depois, sei lá, de quantos meses indo ao IML, um tinha acabado de fazer uma tatuagem. E essa tatuagem estava nova ainda, então estava com aquela marca assim da casquinha e tudo, e ela também se tatua. E aí ela, com a tatuagem, ela pensou no corpo negro, jovem, como um jovem como ela, né? E aí ela começa, então, a constituir um outro olhar acerca do que é que acontece no IML e por que esses corpos, a morte desses corpos, não é relatada e contada da mesma forma como são as outras, né? Tem tudo a ver com o que tu trouxe, entendeu, Bruno? Só que no nosso contexto e não filme, outra coisa, né? Mas é maravilhoso, vale muito a pena, assim, muito, muito, muito a pena. Até porque, salvo engano, né, boa parte, ou a maior parte dos jornalistas, né, eles não são pretos também, né? São brancos, né? Sim, é justamente isso que o Thiago está trazendo, né? Ele né, insiste bastante nisso, mas vale muito a pena. Bom, pelo visto a gente vai ficando, se deixar. A conversa vai indo. Mais alguém, gente? Comentários, referências, perguntas? Então, a gente vai encerrando. Bruno, te agradeço muito. Isso que é o legal também, né? Que eu acho que nessa conversa final, eu fui anotando aqui, já pegando várias referências, né? E a gente pode ir enriquecendo o repertório aí a cada conversa. Quando eu convidei o Bruno me perguntou, né? Porque o nome do evento é Conversa sobre Leituras. Aí ele disse, mas é leitura como, né? Um olhar mais amplo. Eu disse, totalmente amplo, né? A gente entende a leitura, e aí a gente já está falando de filme, de podcast, assim a gente vai para essas leituras tantas. É para isso que serve, né? Tem que ser. Exatamente. Então, Bruno, brigadão por hoje, obrigada pela parceria, foi muito, muito bom, obrigada aos alunos que compareceram também, aos colegas, né? Obrigada. E nos vemos no final do próximo mês. Bruno, conta conosco também, né? Quando precisar de alguma coisa, estamos ao lado. Com certeza, eu quero só mais uma vez agradecer a oportunidade. Sim, somos vizinhos, eu passo boa parte do tempo no PPGDL, ali do lado, né? Sim. E foi muito bom conversar com vocês, aprender com vocês. E vamos tentar retomar, professora Ângela e demais, né? A ideia dos filmes, fazer um debate com os alunos, sabe? Eu sou muito parceiro, que eu puder fazer para contribuir, para tentar despertar esse olhar crítico, né? Eu estou satisfeito e sou parceiro. Obrigado. Obrigadão. Obrigada, bom fim de semana para todos, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Até mais. Festival de jazz para nós hoje, né? Tem festival de jazz? Onde é que é?